Oi, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso Super Ultra Detox. A gente já está mais para o final das frequências e lembrando que as frequências, elas fazem tudo, ok? Elas detoxificam, elas neutralizam e elas removem de dentro do organismo qualquer coisa, ok? Agora, o diferencial é qual a frequência que faz isso, cada coisa, e qual o aparelho que faz isso, tá? Então, já mostrei para vocês equipamentos que a gente faz a cópia para poder produzir cartão, produzir a água, produzir a prata estruturada, desculpa, estruturada não, para produzir a prata frequenciada, zeólita frequenciada, e por aí vai, né, que são objetos de neutralização e auxílio na expurgação. Os homeopáticos são feitos assim, tá? Muitos são frequenciados. Existem outras formas de fazer, tá? Homeopatia, mas hoje em dia a gente trabalha muito justamente com esses equipamentos, estilo Potentizer e as bandejas, que aumentam a potência disso aí. Existem outras bandejas que a gente acrescenta ao aparelho, tá? Agora, a gente vai falar sobre os equipamentos que removem, tá? Que tiram de dentro do organismo. Então, vou mostrar para vocês hoje o equipamento mais fácil e mais utilizado para remover, lembrando que o próprio aparelho faz a sequência de desintoxicação para poder diminuir a sensação de mal-estar e a liberação dessas toxinas no sangue. Então, ela faz essa desintoxicação, a neutralização e a remoção, tá? Então, existem protocolos de tratamento, mas é importante que vocês saibam que isso já vem programado no aparelho, ou você pode programar, e eu vou explicar para vocês, tá? Então, vou colocar aqui agora a minha tela. Então, agora eu vou mostrar para vocês o Hidrovitalis, que é um equipamento muito especial, e ele faz todo esse processo de remoção. A gente já era acostumado muito a usar o Hidrovitalis para remover metais do corpo, né? Então, como ele remove o metal, que é algo realmente muito mais difícil de ser removido, né? A gente consegue remover qualquer coisa, por quê? Porque são emitidas frequências de fratura, de quebra, de destruição dessas moléculas e posterior remoção através de cataforese, e vocês vão entender isso aqui. Então, esse equipamento, eu vou falar dele, tá? E o Spook, que eu já comentei, ele também faz esse papel, desde que você tenha esse eletrodo, que eu vou mostrar para vocês também, tá? Então, são esses dois. Lembrando que não é qualquer equipamento desse gênero que você coloca a bacia, porque tem muitos equipamentos que falam que é detox iônico. Não tem nada a ver, tá? O que é necessário é que o equipamento tenha a frequência específica gravada do que a gente quer quebrar, nesse caso. Não é somente o hidrogel de grafeno. O hidrogel de grafeno já é um combo, tá? Porque ele tem hidrogel, que são os PEGs, não é somente um tipo de PEG, são vários tipos de polietileno glicol, polissorbato, nanopartículas em geral, e o grafeno em diversas formas de apresentação. Além disso, a gente tem os nanobots, que são tanto nanobots criados mesmo no laboratório, como alguns bots que são micro-organismos reais que existem no mundo biológico, mas que foram transformados em robôs por inteligência artificial. A gente tem, além disso, os metais que vêm junto, né, das injeções, os metais que a gente está adquirindo no ar, no alimento e em tudo mais, e as toxinas produzidas pelos parasitas e, na verdade, muitas toxinas eles consomem, das quais eles consomem, são esses metais, né? Então, por exemplo, onde tem metal, vai crescer parasita. Isso é fato, tá? E muitas vezes esse metal mais esse parasita vai gerar uma doença muito conhecida como câncer, principalmente o câncer turbo, ok? Muitas vezes, nas imagens, o câncer ele pode ser um acúmulo de cálcio que está ali se acumulando, produzido pelo corpo, se acumulando na tentativa de isolar esse combo de parasita e acúmulo de metais, solventes,
toxinas, agrotóxicos e por aí vai. Plástico, né? O bisfenol e o fitalato e por aí vai. Então, tudo isso que não era para estar no corpo e que não é biológico e que não é utilizado pelo corpo para benefício algum, ele precisa ser removido. E existem, obviamente, formas naturais, como você deve estar pensando, nossa, eu não tenho dinheiro para comprar o equipamento. Tá tudo bem. Daqui a pouco, seguindo a essa aula, eu vou mostrar uma forma mais natural, vai dar mais trabalho, mas é uma forma mais natural que você tem de remover isso do organismo, tá? Mas para quem pode, não somente para quem pode pagar o aparelho, mas para quem pode pagar as consultas com os profissionais que têm esses equipamentos, é importante que vocês saibam o porquê e como que isso acontece, tá bem? Vocês têm que ter atenção agora para essa realidade que sempre foi escondida de vocês. Então, vocês precisam ter conhecimento de que isso existe, para daí sim vocês poderem começar a ter uma dimensão muito maior do que a gente pode fazer para a gente se defender, se proteger, enfim, mudar essa realidade, tá? Isso aqui é para vocês mudarem a realidade de vocês. Então, a gente vai ter esses dois equipamentos, os dois são da Nova Ciência, tá? E tem o Hidrovitale Master, que é esse maior, e o Hidrovitalis Mini, que é esse menorzinho. Aqui no meio é como fica a água após a remoção de metais, toxinas e por aí vai. Como é que funciona isso daqui? O hidrovitalis ele funciona por cataforese, tá? Então, o que acontece? Quando você coloca o seu pé dentro da água com um eletrodo, esse eletrodo ele vai emitir uma corrente elétrica pulsada, que é forte, que é bruta, mas que você não sente absolutamente nada, junto com frequências, tá? Essas frequências vão reverberar dentro do corpo e vão fragmentar, e elas estão programadas para fragmentar. Como? Através da mesma frequência, seja uma frequência de aumento, né, de, uh, de dobrar ou de potencializar aquela frequência já do micro-organismo, ou uma frequência inversa, para poder anular determinado micro-organismo. Então, essas frequências vão penetrar no seu corpo inteiro através desse equipamento. Por quê? Porque a gente está com o pé mergulhado na água. A água, como eu já expliquei para vocês, é um grande emissor, potencializador, receptor de frequências, tá? Então, quando você coloca o pé na água, você vai receber aquela frequência e isso vai ser potencializado. Como é que ele entra no seu corpo? Por conta da corrente elétrica, ok? Então, a corrente elétrica vai fazer com que essa frequência percorra em todo o seu corpo, fazendo a atividade dela, neutralizando e fraturando, quebrando literalmente essas moléculas ou esses micro-organismos, e nesse fluxo, né, a cataforese é o quê? Esse eletrodo, ele vai atrair esses elétrons, né? O eletrodo ele é positivo, vai atrair o que é negativo por conta de atração, uma corrente elétrica, corrente de elétrons, para que ele seja removido de dentro do seu corpo, ele vai sair através da planta dos pés, que não somente por conta dos poros, mas também é um dos maiores, uma das regiões com uma maior quantidade de receptores nervosos, tá? Então, essas frequências, a gente pode dizer que esse equipamento é seletivo. Por quê? Porque são frequências específicas, dependendo do programa que você selecionar, e quando esses elementos saírem do seu corpo, eles já estarão oxidados, ou seja, estarão sem toxicidade, porque eles já foram quebrados, fragmentados, e esse próprio processo de cataforese já promove essa anulação de toxicidade. Então, ou seja, a água, quando sair, você pode jogar ou no ralo do box, ou no próprio vaso sanitário depois da descarga, tá bem? Então, vou mostrar aqui para vocês com mais detalhes. O Master,
o Hidrovitalis Master, ele precisa estar conectado a um computador, tá? Por quê? Porque ele é maior, ele tem muito mais frequências e você consegue programar como você quiser. Ou seja, você consegue colocar quantos programas você quiser, quais programas você quiser para aquela consulta específica do seu paciente. Além disso, você consegue também incluir frequências dentro desse software, ok? Então, é um emissor radiônico de padrões quânticos que combina esses campos informacionais à capacidade da água, como eu já tinha dito a vocês, que medicamentos, micro-organismos, tudo tem um campo informacional, tudo tem uma frequência. E assim a gente consegue transmitir esse campo informacional para quem a gente quiser, para onde a gente quiser. Nesse caso, esse equipamento ele faz isso através da água e dos pés mergulhados na água. Ele vai emitir sons e frequências, né? Frequências de sons e sons também, que você não ouve, tá? Porque isso vai pela água, em padrões energéticos harmônicos. Então, ele trabalha muito também com solfejo, junto com as frequências dos micro-organismos, ou das toxinas, ou dos metais, ou do hidrogel de grafeno, ele vai emitindo também frequências de harmonia do DNA, como, por exemplo, 528, 741, 963, para poder ter esse equilíbrio, né? Como eu estava falando para vocês. Então, ao mesmo tempo que ele está liberando, limpando o organismo, ele está consertando o DNA com 528 Hz, por exemplo, que é a frequência de reformulação do DNA. Então, pode ser aplicado diretamente na água, né, do escaldapé. Não é uma água quente, é uma água amornada, tá, que a gente coloca, e isso vai interferir diretamente, justamente onde está desarmônico no paciente, nesse padrão vibracional. Essa máquina tem mais de 2.000 programas que já vem nela, e você pode acrescentar e deve acrescentar conforme você vai tendo contato com outras necessidades dos próprios pacientes, né? Então, esse daqui é o Master, tá? Que tem que estar conectado ao computador. O Mini, ele é bem menor, ele não precisa estar conectado a um computador, e você, para acrescentar, você tem que enviar a fábrica, né? Então, assim, ele é bem pequenininho, esse equipamento aqui, ó, do tamanho da palma da minha mão, ele é bem pequeno, mas ele tem esses programas aqui, que a gente vai selecionando. Os programas são esses, ó. Eu vou ler aqui para vocês. É a purificação em geral, ou seja, é o primeiro programa que a gente coloca para poder já fazer uma certa desintoxicação antes de quebrar outras coisas. Programa 2, toxinas metálicas e suas ligas e amálgamas. Nesse programa aqui está incluído o grafeno. É importante que vocês saibam que as empresas que estão com a gente nessa luta, elas não vão ser claras na especificação. Não vai estar escrito grafeno, hidrogel de grafeno. A gente precisa se precaver do óbvio, né? Então, vocês também têm que começar a ganhar inteligência e perspicácia para entender que os produtos não vão estar escritos contra hidrogel de grafeno, eles vão estar escritos detox de eletromagnetismo, detox de metais, tá? Mas, ou seja, não quer dizer que todos que estejam escrito isso tenham essa programação. Por isso que eu estou colocando aqui a planilha de auxílio a vocês, porque essas pessoas que estão aqui dentro da planilha são pessoas que sabem do que está acontecendo, são fábricas e produtores que sabem o que estão fazendo, mas que também, simultaneamente, estão já se precavendo de bloqueios e rasteiras que possam vir a sofrer por conta dessa nossa luta em ajudar a humanidade, tá? Então, ninguém aqui é tolo, ninguém aqui é ingênuo, ninguém aqui entendeu? O pessoal que está trabalhando nesse front é um pessoal já evoluído. É importante que vocês saibam disso. Quem está no front já está num processo de evolução bem além, bem acima do que vocês podem imaginar,
tá? Então, a gente já está bem lá na frente. Então, não esperem que esteja escrito, que seja claro. Já expliquei também que a Anvisa proíbe que isso seja feito. Então, assim, as pessoas têm que ter consciência e têm que deixar de ser besta, tá? Eu estou sendo bem clara aqui com vocês. Muitas vezes pode parecer mesmo que eu sou brava, que eu sou... às vezes até grosseira, mas é porque a gente vê que às vezes a pessoa é tão carente de conhecimento que ela às vezes chega a abusar, né, abusar da nossa disponibilidade em ajudar. Tá? Então, não sejam essas pessoas. A busca pelo conhecimento vem de vocês. Eu estou aqui apoiando essa busca de conhecimento de vocês. Quem não quiser buscar conhecimento, quem quiser uma lista pronta do que tem que fazer porque quer continuar sendo escravo, não é aqui que você vai conseguir melhorar e salvar a sua qualidade de vida, tá bem? Aqui é quem quer ser instruído, tá bem? É como eu estou fazendo a minha missão, é como eu estou cumprindo a minha missão. Se você quiser ser auxiliado nessa missão, você vai seguir a cartilha como eu estou desenhando, tá? Porque é essa a minha missão, tá bom? Então, então no 2, vocês vão ver toxinas metálicas e suas ligas e amálgamas. Ou seja, dentro desse programa tem mais de 300 elementos, né? Dentre metais, dentre derivados de carbono, dentre toxinas metálicas, não somente os metais, mas todos os íons que podem ser gerados por esses metais e por aí vai. Então, dentro de um programa, 2 toxinas e suas ligas metálicas e amálgamas, a gente vai ter um conjunto de mais de 300 elementos, tá? Assim como purificação em geral. A purificação em geral vai eliminar aquele lodo, digamos assim, né? Que eu falo do aquário, muito sujo. O programa 3, agrotóxicos e pesticidas. Aqui vão entrar todos os agrotóxicos, todos os pesticidas, solventes, tá? Não, desculpa, solvente está em outro programa, mas todos os agrotóxicos e pesticidas. 4, entra as frequências de harmonia do corpo bioenergético. Aí a gente tem solfejos e diversas outras frequências que vão induzir o seu corpo a se regenerar mais rapidamente, tá? A se desintoxicar mais rapidamente. 5, aditivos químicos, solventes e corantes. Lembrando que corantes, além de toxinas, são também derivados de insetos, tá? E podem conter ovos de vermes, todos, tá bem, gente? Então, é muito complicado você descobrir isso, mas depois do choque de realidade, que é aquele tapa na cara, você tem que começar a entender que existe solução, mas que essa solução depende muito de você e de como você vai levar esse seu processo evolutivo. É por isso que eu estou aqui também orientando vocês não somente a detoxificar, como eu já tenho falado há muito tempo. Quem está seguindo passo a passo está se beneficiando muito mais do que imagina, porque junto a todo esse passo a passo, eu estou ajudando vocês, estou apoiando vocês a limparem o campo emissor de frequências do coração, que é o maior de todos, e a pineal de vocês. A pineal de vocês, né? Que ela se conecta aqui, essa resultante. Então, ou seja, eu estou ajudando vocês a terem, de fato, a evolução espiritual, evolução de QI, QS, QE e QS, que vocês não tiveram desde a infância por conta desse sistema. Esse sistema sempre quis evitar que a gente tivesse essa evolução. Então, eu estou mostrando isso para vocês aqui como instrução. A ideia é que, no final, vocês estejam limpos e evoluídos muito espiritualmente. Nós todos somos soldados do bem e nós teremos que lutar pela nossa sobrevivência e pela nossa existência e pela manutenção da nossa espécie. O universo nos dá o direito de nos defender.
Então, a arma com a qual a gente vai lutar, eu estou mostrando para vocês. A arma é a evolução espiritual, é a evolução do conhecimento, é o acesso à sabedoria, porque assim você não vai servir o mal, você não vai sucumbir à manipulação, nunca mais, você vai conseguir sair desse sistema e você vai surpreendê-los com a elevação da sua energia. A sua energia, ela vai ser suficiente para combater e quebrar esse sistema. Vocês podem ter certeza disso. Mas para isso, vocês precisam seguir todo passo a passo para poder entender, modificar os significados na sua mente em relação à verdade, poder desenvolver a sua própria bússola. Eu não quero ninguém dependente de mim. Eu quero que vocês tenham a própria bússola limpa para que vocês sigam a intuição de vocês no momento em que, todas as vezes, todos os momentos em que isso for necessário, tá? Então, limpando a bússola de vocês, que está totalmente imunda, que é o coração e a pineal, tá? Vocês vão ser capazes de evoluir demais em todos os sentidos, tá? Então, vamos lá. Falando do hidrovitalis, nós estávamos nos aditivos químicos, solventes e corantes. O sexto, toxinas de bactérias e fungos. Então, aqui, toxinas de bactérias e fungos, as toxinas que eles liberam no nosso organismo. No sétimo, a gente vai limpar a linfa e metabólicos ácidos, ou seja, aqui a gente já começa a reduzir a acidez do organismo, tá? Mexe no pH. No 8, a gente vai mexer mesmo nos vírus, bactérias e fungos. Antes, a gente tem que tirar as toxinas que eles liberam no organismo, tá? Então, aqui, vírus, bactérias e fungos. No 9, vermes e protozoários. No 10, toxinas da água que a gente ingere. Então, a gente vai começar a liberar toda essa porcaria que tem na água. 11, xenoestrógenos e xenobióticos, ou seja, todos esses hormônios que tem na água, atrazina, por exemplo, né, que eu já mostrei para vocês no Instagram, que são os hormônios dos sapos, que mudam a condição de gênero, não somente dos animais, mas também dos humanos. Então, ele altera a quantidade hormonal que deveria ter num organismo masculino, por exemplo, e também no feminino. E isso acaba, num processo de crescimento, acaba gerando aí um aumento vertiginoso na homossexualidade e na confusão mental sexual também, porque não basta ser homossexual. Há 10 anos, a pessoa era homossexual, você já entendia o que ela era. Hoje, você tem 300 definições do que é que essa pessoa é. Ou seja, isso é para confundir. Isso não é para... Acho que vocês já entenderam isso, né? Isso é uma agenda. Então, essas 300 definições de LGBTQ+, o que você é? Você é anjo. Hã? Anjo quer dizer que a pessoa não tem sexo, então por que não chama de assexuado? Isso é para confundir completamente as pessoas, isso faz parte do processo, tá? Processo do mal. Então, beleza. E o 12 é auxiliar na disbiose, então vai auxiliar não somente nas toxinas intestinais, mas também nas cepas de bactérias que são mais nocivas. Então, esses programas estão todos aqui. Você mexe, aqui é no setting, né? E aí você trabalha aqui qual é o programa que você quer e o tempo. Normalmente eu sempre uso 40 minutos, 50 minutos, perdão, que é o máximo, tá? Eu sempre fico 50 minutos cada programa. E aí o eletrodo, pessoal, que vai ficar dentro da banheira é esse aqui. É esse eletrodo que promove não somente a liberação das frequências que você programou aqui, ele vai liberar dentro do balde da água. Então, o eletrodo que vai puxar os elementos é esse que fica mais gasto, tá? Ele vai reagindo, tá? Esse aqui para vocês verem que funciona. Então, o Hidrovitalis é esse mini, que é mais barato, mas ele tem menos
menos frequências, tá? Na verdade, esse aqui é mais do que suficiente para quem quiser cuidar da própria família. Por que eu estou mostrando os equipamentos para vocês? Porque tem famílias que são muito grandes, né? Então, digamos, uma família de 6 pessoas. Se 6 pessoas forem pagar uma consulta para cada uma fazer uma sessão, e não é suficiente uma sessão, isso aqui remove mesmo, mas dependendo do nível de toque, por exemplo, tomou quantas doses? Vai ter que fazer no mínimo 8, 10 sessões para 4, 5 doses. Então, por isso que também, quando a gente associa a zeólita em pó e a zeólita da Arquisel, você vai precisar fazer menos consultas, porque a zeólita ajuda a remover mais rápido. Por exemplo, a zeólita em pó sozinha, ela leva uns 40 dias ininterruptos para começar a remover alumínio. Já o hidrovitalis, ele pode, dependendo da quantidade de alumínio, ele pode remover em uma sessão, como ele pode remover em 8, depende do nível de toxicidade. Se você associar a zeólita em pó ao hidrovitalis, você, em 4 sessões de hidro, né, e menos tempo de zeólita, digamos aí 1 mês, que a gente faça uma por semana disso aqui, né? Considera 4 semanas, 4 sessões. Se você fizer 1 mês de zeólita com isso aqui, você já consegue remover o alumínio praticamente 100%, tá? Se você associar a zeólita trabalhada, Arquisel, que é a frequenciada com frequências invertidas dos metais, mais a zeólita Arquisel também, que é a líquida, também frequenciada, isso tudo acelera, tá? Acelera demais todo o processo de desintoxicação, neutralização e remoção do organismo. Tudo fica muito acelerado. Então, digamos que isso aqui 6 pessoas pagando uma consulta, sei lá, de 300, 400 reais, imagina, multiplica isso, não somente, imagina cada um fazendo a primeira consulta, né? 400 reais cada um, você já basicamente paga um equipamento desse. Então, vale a pena para quem tem família grande, porque isso aqui você pode fazer todo dia, entendeu? Depois da terceira sessão, você pode fazer, que não deve ser todo dia, né? As primeiras sessões, a gente deve pelo menos fazer com no mínimo de 48 horas, dia sim, dia não, tá? Mas depois da terceira sessão, o seu corpo já está acostumado a receber essas frequências, aí você pode fazer até todo dia. Então, considera o valor da consulta como um investimento para equipamento, e a Nova Ciência parcela. Por isso que também eu estou estimulando a Nova Ciência no Brasil, porque eles parcelam, mesmo parcelando, eles ainda vão dar desconto para vocês, que estão na Arca, e você tem assistência técnica, tá? Estados Unidos, Europa, não existe parcelamento. A gente já está acostumado, né? Aqui. Então, não existe parcelamento. Então, os equipamentos têm que ser comprados à vista. Então, ou seja, para o brasileiro que está acostumado a comprar parcelado, talvez não seja uma vantagem comprar um equipamento de fora, além da assistência técnica, tá? Por que eu não estou falando de outras marcas? Tem uma outra marca que eu gosto muito, tá? Que é a Matron, mas a Matron, ela não é tão acessível financeiramente falando. Por quê? Além da Matron não ter o removedor mesmo, tá? Ela tem o Rife simples, que não é o da lâmpada, e a grande questão da Matron é que as frequências são compradas, não são gratuitas. Então, ou seja, acaba que no final, se você quiser ter todas as frequências disponíveis no mundo, você vai gastar R$ 500.000, digamos assim. Eu não sei se eu estou exagerando, me perdoem se eu estiver exagerando. Eu não estou falando, eu amo a Matron, tá? Eu tenho equipamentos da Matron, mas eu estou aqui dando acesso. Eu estou aqui mostrando o que há de mais acessível para vocês que nem sabiam que isso existia, tá? Então, no caso da Matron, que eu gosto também dos equipamentos, mas eu realmente creio que não seja tão acessível, porque no final das contas, você acaba gastando uma boa grana só adquirindo as frequências, tá? Então,
Esse aqui, as frequências. E assim, independentemente. Agora o Hidrovitalis Mini vai ter 15 programas. Esse aqui é o atual, tá? Agosto de 2023. O atual está com 12 programas e tem o programa do hidrogel de grafeno aqui. Se ano que vem eles colocarem 15 programas, você envia o seu equipamento para a fábrica e eles vão atualizar o seu equipamento com 15 programas, ok? Se o seu for o Master, é só você pedir para a Nova Ciência que eles vão te enviar por e-mail as frequências e você vai instalar no seu software. Basicamente isso, tá? Então, esse aqui é o eletrodo que vai na bacia. Eu gosto muito de usar o programa. A gente usa também biorressonância para perguntar, para saber quanto tempo, tá, de programa cada detox tem que fazer. Mas no contexto que a gente está vivendo, eu já coloco 50 minutos todos, tá bem? A não ser crianças. Vocês vão ver que no site está escrito que são crianças a partir de 2 anos, mas você pode usar em crianças com meses, tá? Para tirar, inclusive, as toxinas das picadas, você coloca ela ali como se fosse uma banheirinha e liga, mas tem que deixar pouco tempo, tá? E a criança, a gente deve respeitar o dia sim, o dia não. Por quê? Porque a criança é toda de água, a criança é 90% basicamente água, e ela ainda, né, tem muitos tecidos em desenvolvimento. Então, a gente vai mais com calma na criança, mas pode fazer sim, mesmo vocês vendo que no site está indicado que é só para crianças acima de 2 anos. Estamos vivendo tempos complicados. Então, isso aqui é uma forma muito natural e benéfica de desintoxicar, tá? Depois tem o preço para vocês verem, eu vou colocar o preço. Agora, por que eu estou colocando o preço disso aqui? Porque são coisas que exigem um investimento maior, tá? Não é como uma frequência para você tomar, um cartão, que basicamente todos podem comprar. Então, eu já estou fazendo filtro. Por quê? Como são atendentes, pessoas que vão atender a demanda, eu já preciso fazer um filtro aqui, porque eles já demoram para atender quando tem uma demanda muito alta. Então, não me mandem mensagens, mandei mensagem e ainda não me responderam. É claro, quantos milhares de pessoas estão mandando mensagens para eles, fazendo perguntas. Então, é por isso que não entre em contato se você não puder adquirir. Só entre em contato se você tiver condições de adquirir. Não entre em contato para suprir sua curiosidade, tá bem? Eu já estou te ensinando e mostrando o que é o produto aqui, tá? Mais informações você pode adquirir na internet, no site deles, da Nova Ciência, na internet, tá bem? Agora, só entrem em contato, por favor, se for para adquirir o equipamento. Por quê? Porque vai ter um monte de gente querendo adquirir e vai demorar muito para obter resposta, porque outras estão querendo só curiosidade, tá bem? Então, vocês também têm que ter coerência nesse processo, tá? Coerência, a gente tem que começar a vibrar na coerência o tempo inteiro. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que essa informação está dizendo 9 programas, porque ela é mais antiga. Eles já atualizaram para 12 por causa do grafeno, tá? Então, por causa do grafeno, eles atualizaram, não só por causa do grafeno, mas por causa das picadas, eles atualizaram para 12. Então, de 9 passou para 12. Quem já tem o Hidromini com 9 programas tem que mandar para a fábrica colocar os 12 programas, ok? Aí sim você vai poder limpar o organismo das pessoas que possuem essa biotecnologia, tá? Então, aqui, eu até deixei esse aviso que tem em todos os encartes e no site da empresa, que esse produto é de uso pessoal e não pode ser considerado equipamento médico, tá? Por quê? É obrigatório ter esse aviso, ninguém quer estresse com nada, tá? Então, esse a gente tem isso na clínica, porque a gente sabe o que é, ok? A gente sabe o que ele faz. Então, os profissionais têm esses equipamentos na clínica, os profissionais despertos, tá?
mas ele nunca vai dizer que ele cura algo, né? Que ele remove a causa de doenças graves, não vai dizer. Isso você adquire com conhecimento, instrução, ok? Então, beleza. Então, Master e Mini, vocês já entenderam o que que é. Um é mais potente em quantidade e possibilidades, de você pode mesclar programas, você pode definir o que você vai fazer ali. E esse aqui, ele é um pouco mais engessadinho, mas ele está totalmente separado com coisas, cada programa é totalmente coerente, tá? Na sua função. Então, isso aqui é para mostrar para vocês como funciona. Olha a cor dessa água. E como é que ele encontra os alvos, né? Então, quando você sabe a frequência de um germe, você usa um gerador de frequência para transmitir essa frequência para dentro do seu corpo. Isso vai fazer com que esse germe vibre. Através dessa vibração, ele vai ser fragmentado em pedaços, como eu já mostrei em vários vídeos para vocês, tá? Então, esse é um golpe de energia positiva, que é imediatamente seguido por um golpe de energia negativa, esses saltos de energia que vão destruir esses pequenos organismos. Então, como eu estava falando para vocês, o eletrodo, né, ele vai produzir uma corrente elétrica que vai enviar essa corrente junto com as frequências para dentro do corpo, vai passar por dentro do corpo inteiro, e quando ele tiver já fragmentado, esses cátions, né, ou seja, essa carga positiva que promove a acidificação do nosso organismo, e esses cátions, né, os íons positivos de todos os metais, principalmente daquilo que está no programa, vai ser atraído para o eletrodo negativo que está dentro do balde, ok? Então, esse aqui é o negativo, é o que mais vai atraindo, ele vai sofrendo oxidação. Então, como ele oxida tudo que está sendo removido do organismo, ele vai ficando enferrujadinho, tá? É normal. É o processo de oxidação e redução desses elementos que saem do organismo. Por isso que essa água, por mais preta, por mais marrom que ela esteja, ela não é uma água tóxica. É óbvio que você não vai beber, pelo amor de Deus, né? É óbvio que você não vai reaproveitar essa água. Mas é uma água que você pode jogar no vaso sanitário, no ralo do box. Lembrando que, se você tiver fazendo ali uma sequência de detoxificação, 50 minutos um programa, depois 50 minutos outro, depois 50 minutos outro, você não precisa trocar água, tá? Ah, lembrando, a gente coloca sal nessa água, tá? Coloca sal. Eu costumo colocar sal grosso, ok? Funciona super bem. Esse sal serve justamente para aumentar essa corrente elétrica da passagem, né, dos elétrons para o organismo. Então, aumenta esse golpe de energia, você não sente absolutamente nada, você pode você pode sentir, sim, algum mal-estar, uma dorzinha de cabeça, porque a frequência está agindo, tá? Que nem muita gente sente algum tipo de mal-estar ouvindo as frequências audíveis, né, as frequências sonoras, você também pode sentir alguma espécie de mal-estar durante o uso do equipamento. É comum, continue. Obviamente, se você desmaiar, você não precisa continuar. Mas é por isso que a gente tem que botar programa de desintoxicação, programa de neutralização, programa de remoção. É por isso que também vocês já estão fazendo carvão, zeólita, prata. Eu já estou limpando vocês até chegar aqui, que é o processo de remoção, tá? E não só limpando o corpo, estou trabalhando o pineal e estou trabalhando o coração, tá? Com frequências também já sonoras e com esse processo de limpeza, principalmente a zeólita. A Arquizel o combo da Arquizel, tanto pó como líquido, eles foram criados, foram pensados justamente nisso também, para potencializar o processo completo, não somente matéria, né, física e bioquímica, mas também campo quântico, campo sutil, tá? A gente está trabalhando o campo de vocês.
para que esse campo fique um campo mais limpo e um campo que tenha a possibilidade de acender. Um campo, não é acender luz, não, acender, crescer, aumentar, tá? Ficar maior. É essa a ideia, tá? Então, aqui, mais uma vez, aqui eu coloquei o preço para fazer o filtro dos contatos, por favor. Não vão de curiosos, só vão mesmo se vocês tiverem a possibilidade de comprar. Então, mais uma vez, o Master precisa de um computador, ele custa 7.670 mais o frete, só que aqui incide o desconto que eu consegui para vocês, tá? Aí vai depender, o percentual de desconto, 5% para quem for comprar parcelado e 8% para quem for comprar à vista, tá bem? E já o Mini custa 4.713 mais o frete, e incide no preço do produto, incide o desconto, que também depende, se vai ser 5% ou se vai ser 8%, tá? Mais uma vez, o Master, ele já tem todos os programas do PC Zapper. O que é o PC Zapper? É aquele aparelho criado pela doutora Hulda Clark, focado nos parasitas, mas também tem os solventes e um pouco das toxinas que alimentam os parasitas, porque ela já pensava tanto no parasita como o que está alimentando esse parasita, né? Então, tem toda a programação do PC Zapper dentro do Master, ou seja, quem tem o Master não precisa do PC Zapper, tá? Ele é super eficaz na desparasitação. Já o Mini, ele ajuda na desparasitação bastante, tanto que ele tem o programa de parasitas, mas ele não tem todas as frequências que o PC Zapper tem. Ah, mas se eu comprar o Hidrovitalis Mini, eu necessariamente tenho que comprar o PC Zapper? Não. Você pode adquirir o Hidrovitalis Mini e utilizar, por exemplo, todos os processos, todos os protocolos de desparasitação que eu vou passar aqui para vocês, porque não é somente medicamento, tem as tinturas, tem a alimentação, enfim, tem várias coisas que a gente vai fazer para poder abraçar todo o espectro, né, de parasitas. E você também pode, fiz tudo o que eu podia fazer para desparasitar, mas a minha dúvida é sobre o toxoplasma e cisticerco. Aí você pode ir num profissional e fazer algumas sessões até testar negativo para esse parasita, tá? Aí, nesse caso, você fez 200 consultas em casa com o seu equipamento, que aí já foi pago há milhares de anos, porque, né, deixa eu ver, 10 consultas pagam o equipamento, ou entre 10 e 15 consultas já pagam o seu equipamento. Então, se você é uma pessoa só, você pensa que de 10 a 15 consultas de detox já paga o seu equipamento, e se você é uma família grande, você vai calcular uma consulta por pessoa da família, né? Então, por isso que eu estou colocando isso aqui. Muitas vezes a família pode ter condições de comprar, principalmente porque eles parcelam. Não sei exatamente quantas vezes, tá, gente? Mas eu acho que deve ser até 10 vezes, ou até 8, até 10 vezes, não sei, eles parcelam no cartão de crédito. Então, eu creio que vale a pena para quem tem uma família com pelo menos 3, 4 pessoas, já está valendo a pena, tá? Então, esse aqui é um dos equipamentos principais, porque ele é o que remove mesmo e tem um preço acessível, dentre todos os outros, tá? É o Hidrovitalis Mini. Então, esse aqui, se você quiser ter em casa, vale a pena. Eu sou profissional. O profissional, ele vai escolher. Ele tanto pode ter o Master, como ele pode ter o Mini. Tanto faz, tá? É só precisar otimizar isso dentro da sua clínica. Tem muita gente que tem vários, tem muita gente que tem, enfim, tá? Então, depende. Outra coisa importante também, o equipamento, o uso do equipamento, seja em casa, seja em consultório, ele não elimina a necessidade da ingestão e da presença dessas coisas dentro de casa, tá? Então, por exemplo, eu ensinei sobre o carvão. Você vai ter o carvão dentro de casa. Você tem que ter o carvão dentro de casa, porque é emergência de intoxicação. Você tem que ter a zeólita dentro de casa. Tem que ter a zeólita dentro de casa. Por quê? Intoxicação. Isso pode vir pelo ar. Então, a gente tem que ter à mão
A gente tem que ter o acesso fácil e rápido àquele produto. Se, por exemplo, jogarem no ar uma quantidade muito grande de coisas muito tóxicas, você tem que ter um produto rápido para poder eliminar essas toxinas, ok? CDS tem que ter em casa. Prata e ouro, pelo menos a prata tem que ter em casa. A prata, por exemplo, tem a prata que vale um diamante, né? E tem a prata que você vai borrifar em casa, né? Para ajudar a borrifar nas crianças. Essa prata que você vai borrifar em casa pode ser a prata mais simples, tá? De 25 ppm, até de 5 ppm. Agora, a prata que vale diamante essa hiperzeólita, tá? É essa prata hiperestruturada, que eu comentei com vocês, que é a água estruturada, onde é feita a prata coloidal hiperestruturada e onde é introduzida a zeólita estruturada, onde são acrescentadas as 1.500 frequências. Então, esse é o Arquizel. Esse foi um produto que a gente otimizou, né? Um produto que já estava em desenvolvimento, e a gente, quando eu entrei nesse processo, a gente finalizou, quer dizer, a gente ainda pode acrescentar outras coisas que a gente ainda vai descobrir, tá? Mas ele já está potencialmente criado para abraçar aí quase que o problema todo, tá? Mas a pó e a líquida, tá? A Arquizel, as duas vão ter o selo. Uma já está no rótulo, a Arquizel, e a outra vai receber o selo na embalagem, tá? A pó, que é a Zel Silver, e a líquida, que é a da Itatinga. São distribuidores diferentes. Uma vai ser distribuída pela Zel Cosmética ou Zel Quantic, que é a mesma coisa, a mesma fábrica, e a outra é pela Itatinga, tá? Os links estão na planilha, ok? São super acessíveis os valores e esses valem muito a pena. Aliás, tudo que eu estou colocando aqui para vocês valem totalmente a pena. Tenham tudo em casa, porque esse vai ser o maior arsenal de vocês em saúde em caso de emergência. Então, tem muita gente completamente perdida e tola. Eu estou assistindo e estou anotando, mas aí eu estou esperando você dizer o que remove. Gente, essas pessoas já eram. Desculpa, se você está me ouvindo e é uma dessas pessoas, você já perdeu muito tempo, está perdendo e talvez não consiga lograr o êxito que pelo menos eu estou esperando que todos logrem. Não é simplesmente o momento de remover, é o momento de você aprender como cuidar da sua saúde, aprender a atuar numa emergência, ter essas coisas à mão para poder seguir e principalmente poder evoluir, não como matéria, evoluir como ser que você está aqui para ser, entendeu? Então, beleza. Esses equipamentos aqui, tanto Master como Mini, são os principais das frequências, são os principais. Só posso comprar um. É o Mini. Só posso comprar um, é o Mini, tá? Eu posso comprar um, mas eu quero investir. Não sei, se você puder comprar o Mini mais algum, eu acho que vale a pena você comprar o Mini e mais algum, tá? Mas aí é o Mini e o PC Zapper? Depende, entendeu? Você pode... Enfim, eu vou colocar aqui a lista, tá? Porque tem a vida do profissional e tem a vida do pessoal, família, né? O que vale a pena você ter em casa? Eu vou fazer uma listinha para vocês logo depois do próximo, que é um aparelho que é mais potente em relação às frequências sonoras, tá? São os próximos equipamentos. Mas lembrando que nenhum desses equipamentos substituem os elementos que eu já falei anteriormente, não vão substituir
o aterramento, não vão substituir uma alimentação altamente consciente. O que é alimentação consciente? É consumir alimentos que vão ser benéficos para o seu corpo, não necessariamente porque você gosta ou não, tá? Então, alimentos conscientes, fitoterápicos também a gente vai ter depois, e sobre esse detox que todo mundo já falou muito no passado, se você não conhecia a natoquinase, o NAC, que é N-acetilcisteína, com a bromelina, se você não conhecia isso, eu sinto muito, foi a forma como a gente tratou os nossos pacientes nesses 2 últimos anos, além das frequências, tá? Quando se achava que a proteína S era de fato algo biológico e tal, mas não é. A proteína S é um nome, um apelido que eles deram para toxinas completamente turbinadas em laboratório. Esse ganho de função é nanobiotecnologia, né? Ou seja, o que é ganho de função? Nós criamos nanorobôs em laboratório que vão ser capazes de cumprir o objetivo. Bom, então, quando você pensa na proteína S como a proteína que está na superfície do vírus, gente, isso não existe. Tá bem? Isso não existe. Eu vou explicar melhor na imersão para os profissionais, porque os profissionais precisam dessa consciência mais embasada, né, da Wake Up, mas também vou explicar para vocês em rede aberta, né, assim, dentro do que for, mas eu também já não tô mais, eu nunca tive papo na língua, né, então eu falo em rede aberta, falo em rede fechada, mas, e se cair, caiu, mas enfim, só que tem coisas que eu acho que é muito mais válido a gente falar fechado, por quê? Para não dar pérolas aos porcos, tá? Dar pérolas aos porcos é algo que realmente é real. E é óbvio que aqui tem muito também, é óbvio que tem gente infiltrada aqui, tem gente do mal aqui, mas pelo menos essa é uma plataforma em que as pessoas, bem ou mal, elas têm um comprometimento ao entrar, né? Então, é como se fosse, sei lá, uma troca, digamos assim, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Com isso aqui, a gente remove o grafeno rápido, e você tanto pode ter em casa, como isso aqui você pode pagar as consultas dos profissionais, terapeutas ou profissionais despertos que trabalham com medicina frequencial e medicina quântica, tá bem? Isso aqui você também pode adquirir, como eu falei, não façam vaquinha online, vaquinha para que muitas pessoas vejam. Façam vaquinhas fechadas em grupos, inclusive presencial, tá? Façam coisas pequenas, não fiquem marcando, agendando as pessoas para fazerem. Por quê? Eles estão atentos, eles podem emitir frequências para lugares onde estão havendo esses tratamentos. É por isso que a gente não vai alardear, é por isso que eu não vou dar a lista. Imagina se eu ia ser tonta de dar uma lista, entregar uma lista das pessoas que estão ajudando a salvar as pessoas. Jamais. Isso é coisa de gente tola, tá? Então, não tem como dar lista das pessoas. É literalmente um acesso restrito. Eu sou de não sei lugar. Você vai ter acesso a um contato, ou a 2 contatos, no máximo, próximos de você. Além disso, não exponham, né? Isso tem que ser uma coisa. Então, qual é o segredo, digamos assim? Digamos que a sua comunidade toda esteja na arca, né? Então, vocês vão combinar entre si. Vamos fazer a vaquinha, um grupo pequeno de WhatsApp, tá? Nada de vaquinha, não exagerem, não sejam, enfim, e adquiram o equipamento, mas façam 2 pessoas no máximo por dia, tá? Uma aqui, outra acolá, mantenham sempre alguém para ter cuidado com o equipamento, uma pessoa responsável, digamos assim. E por aí vai. Organizem de forma inteligente, ok? Não coloquem banners. Lembrem-se que tem pessoas infiltradas em tudo que é canto. Tem pessoas do mal em tudo que é canto. Tem vacinólatra em tudo que é canto, tá? Então, ok.
É só para vocês poderem ficar mais espertos, tá? Até para poder não somente resguardar o equipamento, mas resguardar vocês, obviamente, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou falar de mais alguns equipamentos e, em seguida, com opções mais naturais e mais baratas para vocês poderem fazer essa eliminação. Outra coisa importante, nós temos também projeto para poder tornar esses equipamentos um pouco mais acessíveis. Como? Oficinas de criação desses equipamentos. É óbvio que para um profissional talvez não seja interessante, porque serão equipamentos mais simplificados, equipamentos que não necessariamente vão ter uma industrialização, digamos assim, são equipamentos feitos por gênios, tá? Então a gente está montando um grupo de gênios, esses gênios da engenharia elétrica, né, que são seguidores de Rife, Tesla e o da Clark, por aí vai. Esses gênios vão montar, né, espero que dê tudo certo, eles vão montar equipamentos mais acessíveis, ok? Então, quem não pode comprar em hipótese alguma, pode ser que em breve possa, tá? Mas não tentem me pressionar, nem pensem lá quando que isso vai acontecer. Quando eu colocar a aula aqui, avisando que esses equipamentos estão disponíveis e tem link, aí, ok. Mas se alguém vier me perguntar no privado, estou esperando, ou então quando é que vai ser, eu vou deletar. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui. Então, tudo que é dito aqui é para vocês entenderem, ouvirem, entenderem, memorizarem e que fique claro na mente de vocês. Não faz o menor sentido vocês ficarem me perguntando coisas que eu já estou dizendo para vocês. Isso é coisa de gente frequenciada, gente, por favor, tá? O que já está sendo dito não tem que ser perguntado. O que já está dito, está respondido, tá? Então, quando esse projeto se concretizar, se ele se concretizar, vocês serão avisados aqui na plataforma através de uma aula, tá bem? E aí, automaticamente, se essa aula for introduzida, vai aparecer lá o link da pessoa que vocês têm que entrar em contato. Então, se você já está desesperado, já quer resolver a sua vida, já quer comprar o equipamento, é com esse equipamento aqui, é com esse pessoal que você vai comprar, tá bem? Não é qualquer hidrolinfa, não é qualquer equipamento de Amazon que tem de troca iônica, não é, tá? Não é qualquer equipamento. Eu comprei esse aqui mais barato no Mercado Livre, a responsabilidade é sua, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou mostrando aqui o que eu sei que resolve. Tá bom? É o que eu sei que resolve. Aí, professor, eu vi esse aqui na Amazon. Eu não vou olhar, tá? Eu vi esse aqui, me tira essa dúvida, será que ele funciona? Aí você vai entrar em contato com a fábrica, você vai usar o seu tempo para entrar em contato com a fábrica, vai perguntar para a fábrica se remove aquilo que você quer que remova, e aí você vai obter a resposta, tá? E aí você pode contribuir colocando, olha, esse aqui eles disseram que remove, tá? Agora, você querer que eu faça pesquisa para você, não sejam sem noção, tá? Isso é sem noção. É querer que eu já use o meu tempo, que já está ultra escasso, para poder ainda pesquisar algo para você que você tem que pesquisar, tá? Então, assim, esse processo de entender o que é com noção e o que é sem noção também é importante que vocês tenham, tá bem? Então, beleza. Se você tiver dúvida sobre um equipamento ou um outro equipamento que você viu em algum outro lugar, você pergunta para a fábrica, tá? Não pergunta para mim, pergunta para a fábrica. A fábrica que tem que saber o que ela entrega para as pessoas. Eu estou aqui, o que eu conheço, colocando para vocês tudo que eu conheço através de estudos e de uso clínico, tá? Depois eu vou mostrar para vocês as microscopias de tudo, tá? As microscopias de todos os equipamentos, todos os produtos, de tudo.
tá? Aí depois vai ser uma... Não vou ensinar ninguém a olhar no microscópio, tá? Eu vou mostrar as microscopias de antes e depois de várias coisas que eu estou ensinando aqui para vocês, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma solução e tanto, maravilhoso. Então, quem faz isso aqui? Hidrovitalis, tá? Tanto Master como Mini, remove rápido. E o Spook, se você tiver o eletrodozinho também para botar o pezinho na água, que é um acessório que eles vendem separadamente, aí vocês olhem lá no site e adquiram, se for o caso, para você que está nos Estados Unidos, para você que está na Europa, é o Spook, tá? Acho que eu disse tudo. Acho que é isso. Então, até a próxima aula sobre mais alguns equipamentos e em breve a gente parte para as soluções mais naturebas, tá bom? Então, gente, super beijos, até já!